Vista de longe e dados os personagens principais, é lógico imaginar que a separação entre Brasil e Portugal foi processo indolor, como uma decisão da Casa de Bragança de dividir o que era do pai entre os filhos. As distâncias entre os territórios administrados, não recomendando o governo de um único homem sobre todos eles. Essa fórmula tinha abundantes precedentes históricos, em variadas épocas e localizações. Há alguns complicadores, porém. A tomada do poder em Lisboa pelos revolucionários de 1820 era a ruptura da ordem estabelecida em 1640, da Ordem Bragança. Destronava os monarcas na prática, pois a junta de governo revolucionária mandava em tudo. Não houve decisão de João VI por essa divisão de poder no seio da família. Seria Pedro IV, seu sucessor natural porque primogênito, que estabeleceria a fórmula, quando a separação estava tão adiantada que ele passou 3 anos sem governar nem uma parte nem outra, rejeitado em ambas. O maior complicador é que a separação não foi pacífica. Esteve longe de o ser, especialmente no Piauí e na Bahia. A causa imediata da separação é a disputa de poder entre o Bragança, que permaneceu com liberdade de ação, Pedro, e as cortes. Essa disputa envolvia 2 campos estáveis: o território europeu, seguro para as cortes, e a América Portuguesa de Minas para o sul, com pontuais exceções, campo seguro para Pedro. E um grande campo instável, a América Portuguesa da Bahia para o norte. Para as capitanias da região, não estava em jogo apenas optar por ser governadas do Rio ou de Lisboa. Se tivessem preferência por uma ou outra, seria mais por Lisboa. Não se sentiam irmãos brasileiros de fluminenses ou paulistas, nada disso. A questão mais importante para algumas delas é que as cortes permitiam que os potentados locais chegassem ao cargo de governador, presidente da junta provincial, dá na mesma. Os Bragança nunca o permitiram, sempre nomearam alguém de fora. Qual o resultado lógico? Quem conquistasse o poder nas juntas provinciais dependeria de se manter leal às cortes para guardar a conquista no terreno da legitimidade. Pedro teria de contar com os inimigos locais desses potentados subitamente promovidos à autoridade máxima regional. Era o possível a explorar sem ter de prometer mudar de ideia quanto ao monarca escolher os governadores a seu exclusivo arbítrio. O amigo de Pedro só podia ser o inimigo local. O primeiro presidente de junta eleito no Piauí foi o ouvidor Francisco Zuzarte Mendes Barreto, nascido na Europa, com apoio de facções locais. Manuel de Souza Martins, potentado piauiense, não se conformou e passou desde cedo a se opor ao governo. Seria um dos principais aliados da causa de Pedro na província, estratégica, pois fornecia gado a São Luís, Fortaleza, Recife e Salvador. As cortes enviaram como comandante de armas o sargento-mor João Fidié, militar qualificado, letrado, esclarecido, que chegou a Oeiras, a capital da província, em agosto de 1822. Em novembro, soube de uma proclamação da Câmara de Parnaíba, a vila mais rica da capitania, de apoio a Pedro. Decidiu Fidié marchar com o grosso das tropas para a povoação litorânea. Ao chegar, os parnaibanos tinham mudado de lado, voltando à fidelidade às cortes. O medo de enfrentar as tropas bem treinadas e equipadas de Fidié determinou o câmbio de opinião. Tinham o que perder. Em janeiro de 1823, aproveitando a ausência das tropas pró-cortes, Souza Martins tomou o poder em Oeiras pelas armas, sem enfrentar resistência. Quando soube, ainda em Parnaíba, Fidié pôs-se em marcha forçada para retomar a capital. No meio do caminho, nas cercanias de Campo Maior, em 13 de março, deu-se a Batalha do Genipapo, sangrenta, com de 2 a 4 centenas de mortos, vencida pelas tropas pró-cortes, que fizeram também 542 prisioneiros, logo convertidos por Fidié em tropas oficiais, após prestarem juramento de que mudavam de lado por justa convicção. Apesar da vitória, Fidié optaria por se retirar para Caxias, no Maranhão, em que se prepararia para uma investida contra Oeiras, que nunca aconteceria.
Em fins de abril, todas as vilas do Piauí estavam sob comando de Pedro, já imperador do Brasil, que inicialmente dividiu o poder local entre Souza Martins e Simplício Dias, o piauiense mais rico, de Parnaíba. Escolheriam lados diferentes na Confederação do Equador. Como preferiria o lado vitorioso, Souza Martins, feito barão da Parnaíba, passaria a mandar sozinho. Fidié chegou a planejar um ataque por terra às forças do príncipe regente Pedro na Bahia, livrando Salvador, pró-Cortes, do cerco que lhe fazia o general Labatu, comandante pró-Pedro. Ali a guerra foi ainda mais sangrenta, como se verá a seguir. Não foi mais porque os interesses locais dos piauienses retiveram Fidié e acabaram por derrotá-lo. No início de 1821, a Bahia era a economia mais dinâmica do reino. Sua posição central entre o norte e o sul da América Portuguesa e seu protagonismo no circuito atlântico de comércio dava-lhe importância política ímpar. Os Bragança e as cortes sabiam disso. Conservadora na capital, mais ainda no interior, a Bahia se ressentia do pouco espaço ocupado nas decisões do reino. Em fevereiro de 1821, tão logo recebeu a convocação das cortes para se unir ao constitucionalismo, o fez. Na proclamação que tirou do governo local o Conde da Palma, pugnava uníssona pela manutenção da monarquia e da unidade do reino. Ninguém defendia tanto essa unidade quanto a Bahia, mas que se adicionasse um parlamento nacional, em que a qualidade dos representantes locais certamente se destacaria, pois a elite baiana era letrada e capacitada. A partir de fevereiro de 1821, a Junta Provincial de Governo, eleita pela Câmara de Salvador, passa a enviar as substanciais contribuições da capitania a Lisboa, a Junta de Governo do Reino, as Cortes, não mais ao Rio de Janeiro. O comandante de armas escolhido é Freitas Guimarães, alinhado às principais lideranças baianas. Madeira de Melo, que num primeiro momento defendeu a posição do Conde da Palma contra a adesão às cortes, fica em segundo plano. Um ano depois, chega a Ordem de Lisboa. Freitas Guimarães deve dar lugar a Madeira de Melo. A Câmara de Salvador acata em parte, dividindo o comando entre os dois. É a senha para o motim das tropas leais à Madeira. Seguem-se combates com mais de 100 de mortos, dos dois lados, incluindo a abadesa do convento da Lapa, Joana Angélica. Madeira predomina militarmente na capital e envia preso a Lisboa Freitas Guimarães. Se até ali os baianos apoiavam entusiasticamente as cortes, a decisão de Lisboa de impor Madeira de Melo cindiu a província. Em abril de 1822, a Junta Provincial diz à Junta do Reino reconhecer o governo do príncipe regente sobre o Brasil, numa fórmula conciliadora, tentativa de rompimento suave. As cortes mandam um ofício pedindo a opinião das câmaras. Madeira impede que a de Salvador se reúna para decidir. As câmaras do Recôncavo o fazem, tomando o partido de Pedro. Era a diplomacia a serviço do príncipe, colhendo a adesão da maior parte dos baianos. Só ficaram com Madeira as tropas que lhe eram fiéis e os comerciantes da capital. É junho de 1822, início da Guerra Civil, que se estenderá por um ano, estando em jogo o destino da Portugalidade. É evidente que a vitória de Pedro dependeu do apoio inicial do sul da América Portuguesa, logo seguido pelo de Pernambuco. Também dependeria da tumultuada adesão do Ceará, da derrota de Fidié no Piauí, da tomada mano militare de São Luís e Belém. Mas nada disso se compara ao 2 de julho de 1823, uma vitória militar completa a demonstrar que o título Imperador do Brasil cabia na cabeça de alguém capaz de ostentar a coroa, pois não foram poucas as dificuldades vencidas para chegar ao resultado, especialmente na Bahia, que demandou o máximo esforço de mobilização militar de Lisboa e Rio de Janeiro e estratégias complexas de guerra, além de demonstrações de heroísmo. Se seria possível reconstituir o Reino Unido depois disso, é outra história. As guerras de 1822-1823 não foram guerras Brasil versus Portugal, mas antes Cortes versus Pedro. Disputas intestinas de poder, contudo, precisam de uma causa para justificá-las, para que não se morra em combate em vão.
Então se criou a história do desejo de recolonização de parte das cortes e a identidade Brasil em substituição à América Portuguesa. Pedro correu com as formalidades e propagandas. Tão cedo quanto junho de 1822, convocou uma constituinte americana a funcionar no Rio de Janeiro. Podia servir como concorrente da instalada em Lisboa, ou, em último caso, como expressão do novo país emergido da união das províncias luso-americanas. Em outubro, era aclamado imperador, monarca de uma entidade chamada Brasil. Na parte da propaganda, se brasileiro não era mais o mesmo que português, então só podia ser índio. E lá vão os Andrada batizar seu jornal de Tamoio, adjetivo atribuído aos tupis do século XVI que se opuseram à presença portuguesa, preferindo a companhia dos franceses. Nada se espalha mais rápido do que uma novidade. Em meados de 1823, as cortes de Lisboa foram suprimidas, devolvido o poder absoluto a João VI, que imediatamente passou as gestões para a reunificação. Se as cortes provocaram a separação, em não havendo mais cortes, por que não voltar ao status quo ante? Pedro I do Brasil sonhava também com a volta do Reino Unido, de que era o legítimo herdeiro. A essas alturas, porém, tudo é ressentimento na Europa e na América, e o equivalente às cortes de Lisboa funciona no Rio de Janeiro, a elaborar uma constituição para o Brasil, entidade que não se pretende senhora do Império Luso, como fora até 2 anos antes, tanto que recusaria a adesão das porções africanas do reino. Na Constituinte do Rio de Janeiro, muitos lutam pelo federalismo, com autonomia para as províncias, governadas por locais, eleitos. Pedro e seus próximos defendem o centralismo. Centralismo versus federalismo seria a principal discussão política dali até meados do século XX. Os ânimos se exaltam a ponto de, em novembro, Pedro suprimir a Constituinte e rapidamente trabalhar por uma carta a seu feitio, a ser endossada pelas câmaras municipais. 3 delas votariam contra, sugerindo a volta do absolutismo do antigo regime. O país era vasto, como vastas as correntes de opinião. A propaganda portugueses versus brasileiros envolvia naturais europeus no segundo partido e naturais americanos no primeiro. Não era um monólito, mas bem devedores aproveitaram para se livrar de credores e comerciantes tamoios para se livrar da concorrência de apoiadores das cortes de Lisboa de sotaque suspeito. A Constituição de 1824 foi boa, duraria até o final do Império. Pedro I e João VI acabariam se entendendo, dada a mediação britânica, ficando estabelecidos os direitos sucessórios do imperador sobre o reino original, direitos que seriam exercidos efetivamente no final de sua vida. Antes do acordo formal de 1825, contudo, Pedro voltaria a ter sérios problemas com Pernambuco. Pedro de Araújo Lima, que acabaria a vida como Marquês de Olinda, tinha algo a ensinar sobre ser pernambucano e sobreviver ao arrivismo da província nos tempos de sua juventude. Ele estava na Europa tanto em 1817 quanto em 1824 e nunca simpatizou com os muitos líderes exaltados seus conterrâneos. Simpatizava com os pacatos, que acabariam ajudando o governo central a salvar Pernambuco de seus salvadores. É tanto nome de gente que é melhor passar logo à conjuntura. Insatisfações diversas, especialmente em situações de crise econômica, projetavam líderes ávidos pelo poder local. Líderes que encontravam as ruas do Recife repletas de desocupados e subocupados, dispostos a qualquer aventura. Ideias novidadeiras, vindas dos Estados Unidos, do México, de Simão Bolívar, encontravam pregadores em periódicos e em discursos de rua. Afirmar-se entendido nas novas modas políticas dava cartaz naqueles tempos de ressentimentos multiplicados. Por uma série de circunstâncias, Pernambuco passou o período 1821-1823 sem ter governadores nomeados, nem pelas cortes de Lisboa, nem por Pedro.
Assim pôde negociar apoio, aliando-se por fim ao novo imperador do Brasil e marcando presença importante nas lutas travadas na Bahia, que culminariam no 2 de julho de 1823. Aproveitando o sentimento de revolta de federalistas e autonomistas pela supressão da Constituinte de 1823 por Pedro I, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, comerciante abastado e viajado, fez-se eleger e confirmar presidente da província. O imperador nomeara um oposto seu, que não conseguiu tomar posse. O conflito ficou em banho-maria até 2 de julho de 1824, quando Paz de Andrade proclamou a Confederação do Equador, republicana, pregada por filósofos do ressentimento, como Frei Caneca. Não era jacobinismo extremo a ponto de dar fim imediato à escravatura ou abolir a propriedade privada, e apelava ao apoio das demais províncias do norte. Conseguiu do Ceará, com foco no interior, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A proposta era de separatismo. Como em 1817, a proposta estava aberta à adesão de todas as províncias luso-americanas. Seriam bem-vindas, mas sabiam que, na melhor das hipóteses, iriam até o Pará. Durou 2 meses e meio o governo confederado no Recife. Parte dos líderes buscou refúgio no Ceará, em que a adesão à causa se mostrava mais firme. Em fins de novembro, todos estavam rendidos. Não seriam perdoados pelo imperador. Haveria 17 condenados à morte. Paz de Andrade buscou o exílio. Voltaria em 1831 ainda com ideários anticonservadores, moderados aos poucos. Teria de engolir o conterrâneo Araújo Lima como regente do Brasil. O tempo dera vez aos prudentes e pacatos. Houve muitas guerras entre Portugal e Espanha por domínios americanos. Pode-se ver a Guerra da Cisplatina como mais uma delas, na fase a partir de 1825, tocada pelos sucessores dos reinos ibéricos, Brasil e Províncias Unidas, Argentina a partir de 1826, respectivamente. Será uma leitura equivocada, porém. Montevidéu fora disputada entre as forças leais a Pedro I e os que respondiam a Lisboa, sendo o último território luso incorporado ao Império Brasileiro, em 1824. Desde 1816, era pacífico o domínio português sobre a banda oriental do Rio da Prata, via fluvial por demais estratégica. Esse domínio foi votado pelos locais em 1821, sendo unânime, então, a decisão de se incorporar a Lisboa, na sequência ao Rio de Janeiro. Para a imagem pública de nosso imperador, era essencial manter essa conquista, que ademais traduzia a palavra império a algo que pudesse se equiparar aos impérios da antiguidade e aos europeus, domínios que compreendiam povos de etnias diversas. As Províncias Unidas, de seu lado, precisavam de uma conquista para fundar uma tradição, parto difícil para um conjunto heterogêneo de províncias espanholas. Muitos erros foram cometidos pelo comando brasileiro no decorrer da guerra, embora dispusesse de valorosos generais. Batalhas foram perdidas. Mesmo assim, a superioridade de nossas forças, da Marinha e do Exército, prevaleceu. Em 1827, os argentinos chegaram a reconhecer a derrota, mas o povo de Buenos Aires forçou seu governo a desreconhecer o reconhecido. Nisso entrava a mediação britânica, interessada numa terceira opção: verter a banda oriental em um novo país, independente da Argentina e do Brasil, que passava a dever sua existência a Londres. O Brasil acabou aceitando, em 1828. Derrota diplomática inconcebível diante da superioridade militar. Ainda que, até estranhamente, a Cisplatina não fosse uma causa muito popular no Rio de Janeiro, no Recife ou em Salvador, o Brasil foi humilhado e a palavra império passava a parecer, em certa medida, uma pretensão ridícula ao que voltara a ser um vice-reinado português, governado por um luso-europeu derrotado, impopular também por outras razões. É impróprio chamar o 7 de abril de 1831 a abdicação.
O correto é deposição de Pedro I por golpe militar, com manutenção formal da monarquia. No campo de Santana, um grupo de até 3.000 manifestantes exigia a revogação da reforma ministerial determinada pelo imperador no dia anterior. Não havia na nova composição nenhum natural da Europa, como se poderia supor a partir do caráter anti-lusitano dos movimentos populares da época. Eram aristocratas, mas também não se pense numa polarização simples oclocracia versus aristocracia, embora, como é de costume nos chamamentos às massas, os clichês oclocratas contra ricos em geral se fizessem presentes. Uma elite composta por elementos tanto urbanos, sobretudo jornalistas e militares, quanto rurais, sobretudo produtores de gêneros para o mercado interno, se sentia subrepresentada no governo, ao mesmo tempo em que dominava a Câmara dos Deputados. Há tempos, pediam a Pedro mais espaço de poder, até concluírem que só o teriam se o depusessem. Na noite de 6 de abril, a totalidade das tropas oficiais lotadas no Rio de Janeiro sublevou-se, e o militar José Joaquim de Lima e Silva, tio do então futuro Duque de Caxias, colocou ao imperador os fatos nestes termos: a coroa ou a vida, e desse graças a Deus que a monarquia era mantida e seu filho criança, então futuro Pedro II, seria guardado como sucessor para o tempo devido. Tendo por circunstância de fundo uma economia que patinava em seus 9 anos de governo e poucas perspectivas de colher novas glórias após a perda da Cisplatina, Pedro I levaria ainda 3 anos para voltar ao poder, na Europa, como Pedro IV, epílogo fugaz do primeiro imperador das Américas. Orador sofrível, articulador limitado, formulador ideológico confuso, modesto proprietário rural, o padre Diogo Antônio Feijó foi um monarca improvável. O termo monarca é próprio, pois como regente uno acumulava em si os poderes moderador e executivo. Sua importância para os destinos nacionais, porém, não data do período de mando supremo, 1835-1837, para o qual foi eleito pelo voto popular, mas de seu tempo como ministro da Justiça da Regência Trina, cargo assumido em 1831. Os liberais moderados, entre eles Feijó, tinham liderado o golpe de Estado da deposição de Pedro I a partir do domínio exercido sobre a maior parte da imprensa e da cooptação dos militares de linha. De ideais federalistas, logo mudariam a Constituição para fortalecer o poder local. Antes, tiveram de lidar com extremistas armados, que aprenderam no 7 de abril sobre a facilidade de impor suas vontades votando com o fuzil apontado. Se ali votaram nos liberais, por que não podiam votar em si mesmos? Todo o poder aos arruaceiros fardados. Eis o novo lema da escória da sociedade, recrutada para envergar uniforme mal pago, mas bem municiado. Feijó salvou o país dessa desgraçada malta com uma versão renovada dos terços e ordenanças do antigo regime, a Guarda Nacional, que deveria alistar todos os homens, exceto velhos, crianças e mendigos. Seria recrutada pelo juiz de paz de cada município e comandada nas províncias por indicado pelo poder central. Deve à ideia e sua execução a popularidade que o faria eleito em 1835. Agente de bem, todos que tinham algo a perder, do Rio de Janeiro, era especialmente grata ao Feijó ministro, que, diligente e dinâmico, heróico até, derrotou os muitos desordeiros dispostos a tudo mesmo de 1831. Nas escolas do século XXI, só se fala mal da Guarda Nacional, o monstro a serviço dos coronéis. Nada disso. A guarda, como Feijó a criou, era simplesmente o povo, dos litorais aos grotões, armado para resistir a um exército liberticida, prepotente e golpista. Porque o povo é naturalmente moderado, como explicou Feijó. No Rio Grande de 1835, nem todos os militares eram estancieiros, mas quase todos os estancieiros eram ou tinham sido militares. Desde a Guerra Guaranítica, passando pelas guerras territoriais contra a Espanha, culminando na Guerra da Cisplatina, a capitania, depois província, foi povoada por soldados regulares e milicianos, a maior parte de origem paulista,
que se juntavam a migrantes também paulistas e açorianos, além de remanescentes caboclos da conquista das missões do TAP por Raposo Tavares no século XVII. A destituição de Bento Gonçalves do comando da fronteira de Jaguarão e de Bento Manuel Ribeiro do comando de Alegrete foi a causa imediata da deposição do presidente da província, o também rio-grandense Antônio Fernandes Braga, em 1835, a que se seguiu a dita Revolução Farroupilha, que de revolução teve pouco, de farroupilha, esfarrapada, teve nada. Como causa de fundo, questões tributárias, em parte atendidas pela regência do Império. Os reveses militares iniciais dos rebelados levaram à radicalização e à proclamação de uma república local. O separatismo não unia todas as lideranças do movimento, mas acabaram se conformando à fórmula, chegando a instalar uma constituinte em 1842. A divergência voltaria nos últimos anos, assim como outros choques ideológicos e de liderança, na esteira das perdas em campo de batalha contra as forças legalistas imperiais. Os ditos farrapos ganhariam anistia ao final, em 1845, tendo algumas de suas reivindicações atendidas. A historiografia, durante certo período, apresentou a Revolução Farroupilha como um movimento de elites, sem eco entre os pobres da província. Não foi bem assim, tanto pelo fato de alguns potentados locais não terem aderido ao movimento ou mudado de lado durante o conflito, quanto pelo apelo às massas com promessas de redução nas desigualdades ou mesmo abolicionistas. Apelo nem sempre enganador, pois uma facção dos revoltosos de fato pensava assim. A demora de 10 anos em controlar a rebelião deve-se às fragilidades do poder central e aos apoios recebidos pelos rio-grandenses de diversas facções dos países vizinhos e mesmo dos governos de Uruguai e Argentina em determinadas fases. O fim dela marcou o epílogo de mais de 2 séculos de ação de povoamento e militar para conquistar o território rio-grandense à Portugalidade e Brasilidade. Desde 1820, Belém era palco do teatro de variadas facções, de saudosistas do antigo regime a radicais ditos liberais extremados. De família abastada, Clemente Malcher se articulou a uma delas, expressão de uma parcela da elite, para derrubar o presidente da província, Lobo de Souza, e tomar seu lugar. Em janeiro de 1835, Malcher estava preso, mas os milicianos de seu grupo lograram matar Lobo de Souza e tirá-lo da prisão direto para o topo do poder local. A rebelião foi bem sucedida graças a apelos oclocratas às massas caboclas do interior e aos arroaceiros de sempre da capital. Em pauta, demitir os funcionários públicos, abrindo espaço para nomear os apoiadores da nova ordem, e expulsar os comerciantes nativos da Europa, vistos como exploradores estrangeiros da miséria do povo, pois a província andava em crise econômica. Malcher demitiu os Barnabés, rapidamente ocupando os postos com os seus, mas não achou sensato desalojar os luso-europeus. Enquanto isso, mandava emissários ao Rio de Janeiro para negociar a bênção da regência à vitoriosa revolta. Porém, se mostrou tão venal e desastrado como gestor que acabou também ele morto, substituído pelo ex-aliado Francisco Vinagre, novo chefe dos violentos rebeldes. Vinagre não governava a província toda. Cametá e outras povoações resistiam no campo da legalidade, à espera de reforços enviados pelo Maranhão e pela regência. Eles viriam, tomariam Belém, matariam Francisco Vinagre, perderiam Belém novamente, afinal governada por um líder da dita cabanagem de 21 anos, Eduardo Angelim, um dos poucos que se manteria vivo após o fim de todos os conflitos, em 1840. De nada aproveitou o Pará os 20 anos de disputas políticas radicais, os últimos 5 deles de guerra aberta, a cabanagem. Muito depois, ela serviria a narrativas ideológicas decididas a colorir o passado para adaptá-lo a interesses políticos imediatos. Autores marxistas do século XX passaram a descrever o movimento como luta de classes, índios, negros e caboclos tomando o poder
para dar fim à opressão dos ricos capitalistas. Autores ligados ao oficialismo do governo do Estado falaram em autonomia, o povo, 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 heróico povo. E lá ia Jader Barbalho, entre outros, posar de líder cabano. O povo, o povo, o povo, tudo em nome do povo, heróico povo. A escrita da história sempre pedirá os fatos, as conjunturas, as explicações e as dramatizações, elementos indispensáveis igualmente aos romances de ficção. É inevitável, faça um bom proveito. Quem sofreu as dores da cabanagem não se levantará para reclamar. Em setembro de 1837, Feijó renuncia ao mandato como regente em favor do genro de seu melhor amigo, Pedro de Araújo Lima. Ao regressar a São Paulo natal, o padre carrega o fracasso do projeto federalista Partido do Centro. Os 6 anos do regime, instalado com a deposição de Pedro I, não tinham vencido a crise econômica, não encontraram caminho pelo entendimento para aliviar as pressões externas e não pacificaram os ânimos provinciais. Se quisesse sobreviver, ao federalista ainda convencido da causa, restaria vestir a camisa de sua pátria local, deixando de buscar na abstração Brasil a saída às suas insatisfações, mal-estar não de uma classe, mas de quem julgava poder gerir melhor do que os barões viscondes e outros aderentes ao projeto centralista concebido por Bonifácio e pelos Saquaremas, que ainda não tinham esse nome, mas eram convivas na mesa do poder e aperfeiçoavam o receituário para a consolidação de um país em bases ilustradas. O debate encontra novo foco na Bahia, a província mais politizada e de economia mais castigada naqueles primeiros anos de independência nacional. Em Salvador, a península matriz da luso-brasilidade, proliferam em teses as receitas da Alhures. República, revolução controlada, os marxistas diriam burguesa, mas é leitura imprecisa. Lideranças idealistas positivas. Conte ainda não desenvolvera a teoria nominada, mas, claro, o ideário já existia. Sabinada remete ao líder mais influente, que num primeiro momento, o 7 de novembro de 1837, prefere apoiar outro nome para presidente do Estado Independente da Bahia. O poder é tomado em vista do apoio da quase totalidade dos membros das tropas de linha do Exército, interessados sobretudo no pagamento dos soldos atrasados, promessa jurada do novo regime. Resistiriam os rebeldes por 4 meses de cerco, fome, divergências internas, desespero, nessa ordem. Foram derrotados também pelos contingentes da Guarda Nacional, do Recôncavo e demais interiores da Bahia, a guarda de inspiração marcadamente federalista criada por Feijó. Um paradoxo, não uma contradição. Francisco Sabino se mudaria para Goiás e Mato Grosso, em que suas ideias de revolução federalista não encontrariam apoio significativo. Se na matriz não vingou, não seria nas filiais mais remotas da luso-brasilidade que vingariam.